Senhor é digno de ser exaltado, de ser agradecido. Amém? Nada que a gente possa fazer aqui vai ser suficiente para realmente expressar toda a nossa gratidão e tudo aquilo que Ele é digno de receber da nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Som. Lucas. Diminui um pouquinho o ganho aqui, tá? Não é, também. Som. Lucas 26 em diante. Diz assim: o anúncio do nascimento de Jesus, e diz: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Amém, irmãos. Então aqui Lucas relata o nascimento de Jesus. E, na verdade, o nascimento de Jesus nada mais é do que o cumprimento das profecias, nada mais é do que a manifestação do poder de Deus, do amor de Deus, e da resposta que Deus dá para o pecado de toda a humanidade. Amém, irmãos? Amém? Porque a palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então havia uma sentença de morte sobre todos nós, sobre as nossas vidas, não é?
E o pecado cresceu de uma tal maneira sobre a nossa vida, sobre a humanidade. Mas a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Amém? Então o nascimento de Jesus é uma resposta, é o cumprimento de uma promessa de Deus, não é? E é também a manifestação maior do amor de Deus pelo homem, pela humanidade. Amém, irmãos? A palavra diz que se Deus não poupou o seu único filho, como não nos dará juntamente com ele as demais coisas? Amém? Então Jesus é a prova cabal de que Deus ama o homem, a humanidade, de tal maneira, a tal ponto, que ele é capaz, foi capaz de entregar o seu próprio filho por toda a humanidade. Entregou o seu próprio filho, por pelo homem caído, pela humanidade perdida, por aqueles que nenhum de nós seria capaz de acreditar. Mas Deus acreditou. Amém? Porque a palavra diz assim que o amor tudo crê. Por isso Deus foi capaz de crer que seria possível o homem ser restaurado, o homem ser alcançado, o homem ser redimido. Amém, irmãos? Então o nascimento de Jesus tem esse significado, não é? Ele é como é o cumprimento da palavra de Deus, é a manifestação desse amor através de uma forma prática, de uma forma física, não é? E é também a manifestação do próprio Deus no meio dos homens, na humanidade. Mas a palavra diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Amém? Ou seja, o próprio Deus se fez carne, o próprio Deus se fez homem e habitou no meio dos homens, e habitou no nosso meio. Amém? Então, o nascimento de Jesus é Deus descendo até a humanidade. É Deus descendo do seu trono e se fazendo homem, como a palavra diz. Não é que nós devemos fazer pelo mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus se fez homem, não teve por orgulho, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo ele se esvaziou. Então, irmãos, o nascimento de Jesus é Deus descendo do seu trono, se fazendo homem, se humilhando, não é? Se fazendo um ser frágil, não é? Para mostrar o seu amor, para poder dar uma chance para o homem, para a humanidade, de arrependimento e de reconciliação. Amém? Então, o nascimento de Jesus não é só porque Deus veio buscar o seu povo, não é? Mas é Deus realmente requerendo dessa criação, não é? A filiação, a paternidade. Deus dizendo: vocês vão ser meus filhos, vocês vão me chamar de pai. Amém? Tanto que ele mesmo vem, mas depois derrama sobre esse povo o seu Espírito e faz com que esse Espírito venha habitar dentro de nós. Amém, irmãos? Para que pudéssemos nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então Deus desceu até nós
basta. Filipe, que andou com Jesus, né, disse para Jesus: olha, Jesus, mostra o Pai agora para a gente, e está tudo certo, não precisa mais, a gente não precisa mais de prova nenhuma de que realmente o Senhor é o Filho de Deus, de que o Senhor é o Cristo. E Jesus disse assim para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Amém? Porque aquilo que eu falo por causa dele que está em mim. Amém? É como se Jesus dissesse: olha, Filipe, você está falando com ele, eu sou. Eu e o Pai somos um. É o Pai que está aqui. Nós somos um. Amém, irmãos? Amém? Então veja tudo, não é tudo que representa o nascimento de Jesus, a manifestação de Jesus, a encarnação de Deus no homem, no corpo, através de uma vida, de uma pessoa, mostra Deus realmente, literalmente presente, descendo até a terra, pisando na terra, descendo no meio dos homens. Amém, irmãos? Amém? Amém. Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Como dizes, mostra-me o Pai. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender todo esse significado, toda essa mensagem que Jesus trouxe com a sua vida, com o seu nascimento, com a sua vida e com a sua morte. O próprio Deus desceu, escolheu e habitou entre nós. Amém? Demonstrando do que Ele era capaz por amor de nós. Amém? Amém, irmãos? Aí depois a palavra diz que Ele era a luz do mundo. A palavra diz: um povo que estava em trevas viu uma grande luz. Um povo que estava em trevas viu uma grande luz. Mateus 4,16. E aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhe a luz. Um povo que estava em trevas, Jesus se manifestou, a luz de Deus veio, não é? A palavra diz que Deus é a luz do mundo, não é? Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Quando Deus habitou no meio dos homens, quando Ele se manifestou, a luz dele brilhou. Amém, irmãos? E o que é essa luz, senão o seu amor demonstrado em palavras e obras? Porque não só o que Jesus fazia, mas o que Ele falava tocou na vida das pessoas. Não é? Quando a palavra diz que um povo que estava em trevas viu uma grande luz, foi por tudo aquilo que eles viram e ouviram. Amém? Através da vida de Jesus. As palavras, porque eles diziam: que palavras são essas, né? Não é palavra de homem, são palavras de Deus. Ele fala com quem tem autoridade. Não é? Os discípulos disseram, quando Jesus disse assim: olha, se vocês quiserem me abandonar, pode ir embora. Eles disseram: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então a palavra de Deus, irmãos, a palavra que Jesus manifestou no meio dos homens eram palavras de eternidade, palavras de vida eterna, palavras que tocavam na vida das pessoas, que traziam esperança, que traziam luz, que traziam sentido e significado. Amém? Então, essa foi, por isso Jesus mesmo diz: eu sou a luz do mundo, não é? Porque realmente Ele manifestou essa luz. Amém, irmãos? Quando o amor de Deus ele é pregado, ele é vivido, ele traz luz para a humanidade. Não é? Depois Jesus também diz: e vós sois a luz do mundo. Jesus também nos incumbe de ser a luz do mundo.
E quando nós realmente demonstramos amor, quando nós praticamos amor uns com os outros, nós demonstramos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo e o mundo vê essa luz de Deus nas nossas vidas. Amém? Paulo diz assim: pois Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, é que brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus foi visto através de Jesus. Amém? Por isso Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus era a imagem expressa de Deus. Quem olhava para ele podia ver, podia saber quem era Deus realmente. Não é? Então Jesus se manifestou dessa forma. Amém, irmãos? Então Jesus não foi apenas uma passagem aqui nessa terra para trazer uma mensagem, um recado de Deus, mas foi a encarnação de Deus na humanidade. Deus se fez homem, Deus habitou por meio dos homens. Amém? Um povo que estava em trevas viu. Irmãos, o povo viu essa luz que é Deus. As pessoas viram Deus através de Jesus. Mas as pessoas que entenderam essa mensagem, as pessoas para quem o Evangelho resplandeceu, elas viram esta luz, elas viram Deus na face de Jesus. Nós também podemos ver Deus através da palavra dele. Amém, irmãos? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando o Evangelho, a luz do Evangelho resplandece na nossa vida, nós podemos atestar que nós realmente vimos Deus, que nós realmente tivemos contato com Deus. Amém? Amém? Quando nós conseguimos amar o nosso irmão, a palavra diz que nós estamos conhecendo Deus. Amém? Porque quando a palavra diz que quando nós amamos o nosso irmão, nós realmente sabemos quem é Deus. Nós conhecemos Deus realmente na nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Esse é o nosso Jesus. Esse é a luz do mundo. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Amém, irmãos? Aquilo que a mensagem que ele deixou, a verdade que ele deixou, essa é a essência de todo o Natal, de todo esse dia especial do nascimento de Jesus. Amém? Sua mensagem principal foram o reino de Deus. Jesus pregou o reino de Deus, de paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Amém? Jesus pregou o reino de Deus. Jesus veio para restabelecer o reino de Deus na nossa vida, na humanidade, através da paz, da justiça e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Em Mateus 5:43, Jesus também é uma das mensagens principais de Jesus, que é o amor. Ouça essa mensagem, porque foi isso que Jesus andou fazendo no meio da humanidade. Durante o tempo que Jesus andou por essa terra, irmãos, foi essa a mensagem que ele pregou. Diz assim: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e envia chuva sobre os justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo?
saudar somente os vossos irmãos? Que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Amém? Então veja que ao mesmo tempo que Jesus está trazendo uma mensagem, não é? Esse amor, Ele está dizendo, quando você cumpre essa palavra, ela te dá o poder de você ser feito filho de Deus. Quando você ama o teu próximo, quando você ama o teu inimigo, você é reconhecido como filho de Deus. É isso que te faz um filho de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então Jesus, com essa mensagem, não está só trazendo um ensinamento, uma nova doutrina, uma nova filosofia, mas Jesus está trazendo o reino de Deus. Porque quando o homem obedece essa palavra, quando o homem cumpre essa palavra, o reino de Deus se estabelece nele. Amém? Ele é reconhecido no céu. Algo acontece, irmãos, quando nós amamos o nosso inimigo, quando nós somos capazes de obedecer a Deus a tal ponto de amar o nosso próximo, de amar aqueles que nos fazem mal, que nos perseguem, e orar por eles. Somos feitos filhos de Deus. Amém? A obediência a essa verdade tem o poder de nos fazer filhos de Deus, tem o poder de nos transformar em filhos de Deus. Amém, irmãos? É uma linha fina, não é? Porque quando a gente rejeita isso e a gente odeia o nosso irmão, quando a gente se levanta de uma forma furiosa contra o nosso irmão, nós estamos deixando essa condição de filho de Deus para sermos filhos do diabo. Amém? Pode parecer dura essa palavra, não é? Mas foi isso que Jesus disse, não é? Vós tendes por pai o diabo e querem agradar a Deus, porque o que testifica, irmãos, se somos filhos de Deus ou do diabo. Vocês estão aqui, ou Leonardo? Não é? Não. O que testifica assim, de que se somos filhos de Deus ou filhos do diabo é a nossa prática. A bateria pega outro? Som. Então, irmãos, o que difere a gente, o filho de Deus e o filho do diabo, é a nossa obediência ou desobediência a essa verdade, a essa palavra. Amém? Então, irmãos, Jesus veio trazendo essa mensagem que transformou o mundo, que transformou as pessoas, que transformou pessoas malignas em pessoas misericordiosas, em pessoas mansas. Foi isso que Jesus veio trazer. Deus veio revolucionar, veio reconciliar o mundo com Ele através dessa mensagem. Amém? E quando essa mensagem alcança os nossos corações e quando nós recebemos ela realmente como sendo palavra que saiu da boca de Deus, nós somos transformados. Ela tem o poder de nos transformar, porque não são palavras de humanas, é a palavra de Deus. Entende? Como Deus realmente se encarnou e veio a esse mundo para trazer essa mensagem poderosa. E nós precisamos estar abertos para ela. Amém, irmãos? Ele veio para dizer que
Tudo aquilo que vocês quiserem que os homens vos façam, façai vós primeiramente. Você quer que as pessoas te tratem bem? Trata você primeiro. Amém? Você quer que as pessoas te amem? Ama você primeiro. Amém? Depois do Sermão da Montanha, irmãos, ele também revela ali os fundamentos do reino de Deus, quando ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é? Eu creio que aqui fala não só de mansidão, mas fala de humildade. O significado aqui também é de humildade. Não é? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém, irmãos? E aqui, na verdade, eu creio que está dizendo: eles herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Não é? Com essa mansidão, que essa palavra, que esse evangelho é capaz de nos transformar, nós herdamos os céus, não somente a terra. Aqui, na verdade, o sentido é terra, essa terra espiritual, essa Jerusalém celestial, essa Canaã celestial, não é? Os mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém, irmãos? Quem promove a paz é chamado filho de Deus, porque Deus é o Deus de paz. Então Jesus, por onde ele andou pregando esse evangelho. Deus se manifestou dessa maneira, irmãos. Deus não ficou fazendo um espetáculo, não é, piracotécnico, de demonstração de poder, de fogo. Olha, eu sou realmente Deus, eu sou realmente o Filho de Deus. Mas a manifestação que Deus usou, irmãos, foi através dessa verdade poderosa, que para quem recebeu realmente como sendo de Deus, foi poderosa, foi capaz, foi suficiente para transformar o coração das pessoas. Foi poderosa para quebrar todo o poder das trevas que estavam sobre as pessoas. Um povo que estava em trevas viu uma grande luz, não somente viu, mas se livrou das trevas, foi liberto do poder das trevas quando ouviu essa mensagem. Amém, irmãos? Então, se nós queremos honrar realmente o nosso Deus, se nós queremos honrar não somente esse dia, mas Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós precisamos praticar isso. Amém? Nós precisamos pegar essas verdades, irmãos, esses fundamentos e dizer: isso é Jesus, é assim que ele se revela. Amém, irmãos? E não de outras maneiras, não é como talvez o mundo vê esse Jesus apenas como um bom velhinho, não é? Como uma figura do Papai Noel. Eu sei que aqui, acho que não tem mais ninguém que acredita nisso, mas muitas vezes a gente cria uma imagem de Deus assim, ou de um Deus tão bonzinho, um velhinho, ou talvez de um Deus muito duro e muito distante, que a gente não pode se aproximar. Mas a gente tem dificuldade para reconhecer Deus através da sua mensagem, da sua verdade. Porque é assim que ele se revela, irmãos. Não é através de uma figura, não é através de uma imagem, mas através de uma mensagem que Deus se revela. Através de receber essa verdade e aplicar e praticar na nossa vida, que ele se revela e se manifesta na nossa vida. Amém? Depois Jesus vem falando de humildade. Ele diz: aquele que a si mesmo se exaltar,
será humilhado. E aquele a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E Ele mesmo demonstra. Ele mesmo se humilha, não é? O próprio Deus, Ele mesmo se sujeita a essa verdade, a esse princípio, não é? Nem mesmo Ele se isenta disso. Ele não chega com a sua glória, ao contrário, Jesus chega e se humilha, se esvazia de si mesmo, da sua glória, se faz homem, não impõe a sua autoridade, mas Ele vai conquistando ela com humildade, com mansidão. E esse princípio a gente vê exatamente se cumprindo na vida do próprio Deus, porque a palavra diz que Ele se humilhou, se esvaziou, tomou a forma de homem, de servo, porém Deus o exaltou soberanamente por causa do princípio que Ele aplicou na sua própria vida de humilhação. Ele se humilhou para depois ser exaltado. Amém, irmãos? Então Ele pregou com a própria vida essa verdade, esse princípio poderoso, e que nós devemos aplicar ele principalmente diante de Deus. A palavra diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Não se tem alguém aqui em diante que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. A palavra diz assim: quem se endureceu contra Ele teve paz. Quem é que fica de pé quando se endurece contra Deus? Irmãos, não vai sobrar pedra sobre pedra quando a gente se endurecer contra Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, irmãos, aprenda esse princípio, né? Se humilhe. E você, quando a gente começa a aplicar esse princípio, irmãos, você sente o próprio Deus na sua vida, porque essa é a natureza dele. Está entendendo? Quanto mais nós nos identificamos com esses princípios, com essas verdades, mais nós vamos sentindo ele na nossa vida, mais ele está perto da gente. Cada passo que a gente dá nessa direção dessas verdades poderosas de Deus, mais a gente sente realmente Deus ser uma verdade na nossa vida. Amém? Não é somente um arrepio, não é somente uma emoção, mas realmente Deus se torna real na nossa vida quando nós aplicamos esses princípios na nossa vida. Amém? Ele é poderoso. É assim que Deus se revela, irmãos. Amém? Depois ele diz assim: todo aquele entre vós que quiser tornar-se grande, seja vosso servo. Se alguém quiser ser grande nesse mundo, seja servo de todos. Amém? Se você tem um desejo de ser grande, Deus está dizendo: sirva todo mundo. Lava os pés de todo mundo. E se você quiser ser o primeiro, seja vosso escravo, seja como um escravo, se coloque como súdito dos seus irmãos. Se você tem um sonho, irmão, de ser o primeiro, se você gosta de ser o primeiro em tudo, seja servo, seja escravo de todos. Se coloque como um servo de quem não tem nenhum direito diante dos seus ídolos, do seu próximo. Se você quiser ser grande e ser o primeiro no reino dos céus. Amém, irmãos? Por isso Jesus foi colocado como primeiro. Porque ele se fez servo, ele se fez escravo de todos, pagou o preço dos nossos pecados. Por isso a palavra diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, porque ele aplicou, né? Ele mesmo lavou os pés dos apóstolos, se colocou como servo, como escravo, e se tornou o primeiro de todos. A palavra diz: o primogênito de toda a criação.
Amém? O primeiro já não dá para ser, não. Mas se você quiser ser o segundo, né? Porque Jesus já é o primeiro. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro, né? É o primeiro filho. Então, se você quiser ser o segundo filho, mais queridinho do papai, seja servo de todos, seja escravo de todos, lave os pés de todos, entende? Numa posição de humildade total perante todos os seus irmãos. Então você vai ter uma chance de ser grande no reino dos céus. Amém, irmãos? Então, na verdade, essa é a mensagem do Natal. Esse é o significado de Jesus para essa humanidade. Não é? É toda essa verdade. Irmãos, e muitas vezes nós estamos tão longe disso. E principalmente quando chega Natal, né? Aí vira realmente um show de hipocrisia, né? Que todo mundo quer fazer boas obras no Natal. Né? Isso na verdade, nós temos que fazer o bem, irmãos, mas não só no Natal. Né? Tem gente que faz por uma emoção, aí eu fico emocionado. No Natal eu me arrepio todo. Eu quero fazer tanta coisa no Natal, porque me baixa aquele espírito de Natal. E aí você quer fazer, né? Como se fosse o único dia. Como se isso não tivesse que fazer parte da sua vida, da sua natureza. Amém, irmãos? Amém? Amém. Não é? Ou senão a gente transforma o Natal, né, em apenas alguns dias, né, que tem que ser perfeito, que a nossa casa tem que ficar perfeita, os arranjos, os enfeites, os presentes, as roupas. E parece que a gente condiciona toda a alegria do Natal nessas coisas, né? Nossa, eu fico assim todo emocionado, porque eu vejo todas aquelas luzinhas, aqueles arranjos, aqueles enfeites, aqueles presentes, aqueles abraços, aquelas comidas, e eu realmente sinto o Natal, né? Então, irmãos, nada contra você gostar de comemorar, contanto que você não negligencie, contanto que você não negue todos os outros dias. Que todos os outros dias tenham um significado de bondade, de amor, de misericórdia, porque senão vai ser um grande espetáculo de hipocrisia que a gente vai fazer. Amém, irmãos? Me desculpa estar falando isso, mas aqui eu estou me colocando aqui no lugar de Jesus. Eu estou colocando aqui um portador dessa mensagem nessa noite. E eu não posso deixar de dizer isso. Eu não posso só vir aqui para ser uma bela noite, né? Um belo culto de Natal, especial de Natal, onde todo mundo ouve só coisas boas e coisas maravilhosas, e que você pode até, irmãos, pela bondade de Deus, eu posso até afirmar que você pode até colocar a sua menininha na janela, e que o Papai do Céu, pela sua infinita bondade e misericórdia, pode até mandar o Papai Noel levar um presente para você. Então eu não posso dizer que o Evangelho é isso, porque o Evangelho, primeiramente, é de dar do que receber. Amém? Jesus não pregou o Evangelho do receba, ele pregou o Evangelho do dê, dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, vos deitarão no vosso regaço. Amém, irmãos? Amém. Então, essa é a mensagem do Natal, e ela não pode ser esquecida.
Irmãos, a gente pode até fazer de conta que a gente está, que o Natal é isso, deixa os outros acharem que o Natal é isso, e a gente tem que se fazer de louco para ganhar os loucos, e a gente, se for preciso, se veste até de palhaço, de Papai Noel, contanto que o Evangelho seja conhecido, pregado, que a mensagem verdadeira do Natal não seja esquecida, não seja negligenciada. Amém? Então, irmãos, eu acho poderosa essa palavra, essa mensagem, tudo isso que Deus comunicou, Às vezes essas verdades elas não se revelam na nossa vida, não é? Por isso elas não causam esse impacto poderoso. Mas você sabe que a palavra diz assim: Deus estava em Cristo Jesus, ou seja, Deus estava lá naquela cruz, o próprio Deus foi crucificado. É isso que a mensagem está dizendo. Deus estava em Cristo Jesus, não imputando os seus pecados. O próprio Deus morreu por nós na cruz. Amém? Amém, irmãos? Amém. Isso não é poderoso? E essa não é uma mensagem poderosa? E revela quem é realmente quem Ele é. Amém? Então, irmãos, por tudo isso, o desejo de Deus é que o homem se reconcilie com Ele através do arrependimento, fé e prática dessa verdade, para que o seu reino realmente se estabeleça nas nossas vidas. Amém? E possa habitar nos nossos corações. Mas Jesus disse assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, viu, irmão? Esqueci de falar isso. Que Jesus disse isso. Jesus também disse isso, viu? O reino de Deus não é nem comida nem bebida. Não é? Porque às vezes quando a gente pensa em Natal, a gente já pensa naquelas comidas tão gostosas, não é? Naquele chester bem assadinho, naquela farofa da sogra, não é? Naqueles doces suculentos. Mas Jesus disse: o reino de Deus não é nem comida e nem bebida. Não tem nenhum problema de você comer, irmão. Pode comer no Natal à vontade. Mas só saiba de uma coisa: isso não vai encher não vai alimentar a tua vida espiritual. Quando chegar amanhã cedo, irmão, você vai continuar cheio disso, mas vazio ainda, das coisas de Deus. Isso não vai te encher. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Então não precisa morrer de comer nesse Natal, meu irmão, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Amém? Tem gente que pensa: quero me encher de Deus esse Natal. Se Jesus é o Natal, então eu vou comer muito nesse Natal. Se o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, então eu vou comer para a glória dele. Eu não como tanto, irmão, que ele vai parar, ou ele vai parar na farmácia, ou ele vai parar lá no PS, para tomar alguma coisa na veia, para ver se melhora. Mas, irmãos, essa não é a mensagem que o nosso Deus nos trouxe, não é? Então Jesus diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. E também diz: o reino de Deus não está aqui ou está ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. Então a gente aplica tudo isso na nossa vida, irmãos. O reino de Deus, ele realmente se estabelece na nossa vida. Ele muda de endereço, ele sai do céu e desce até aqui na terra novamente. Amém, irmãos? Porque Jesus, irmão, não vai poder nascer de novo numa manjedoura. Não tem como você fazer um presépiozinho
Mas a palavra diz, irmãos, que o reino de Deus só pode nascer de novo nos nossos corações. Jesus, irmãos, ele continua nascendo, mas nos nossos corações. Quando essa palavra entra,